Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre funções relacionadas à economia, funções receita, custo e lucro. A gente já teve uma aula lá atrás falando de função receita e nessa aula de hoje a gente vai focar um pouco mais nas funções custo e depois a função lucro. E não é só isso não, gente, a gente vai aproveitar ao trabalhar com essas funções de receita, custo e lucro, a gente vai fazer uma aplicação muito importante com função de segundo grau. É isso mesmo, a gente vai ver na função lucro o comportamento dela de parábola e como que a gente pode usar, né, a ferramenta da função do segundo grau para calcular, por exemplo, um lucro máximo, para calcular a quantidade que deve ser vendida para se obter um lucro máximo e até mesmo o preço que a gente deve praticar. Tudo bem? Então fica de olho no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, apertar o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos. Então é isso aí, vamos lá para o vídeo. Bom, então é isso aí, pessoal. A gente vai falar então nessa aula sobre as funções receita, custo e lucro. E para a gente conseguir pensar nessas funções de uma maneira mais abrangente, né, e de uma maneira que a gente consiga enxergar mais significado, a gente vai começar com um case, a gente vai começar com uma aplicação prática. Né? Essa aplicação ela vai ser o seguinte: vamos imaginar que você agora, imagina só, né? A gente está gravando esse vídeo nesse momento de pandemia, de crise e de uma possível segunda crise aí que venha a acontecer, que é uma crise econômica. Aí imagina que você resolveu fazer bolo para vender. Então, uma vendedora de bolos, percebeu que vendendo seus bolos a R$ 20, consegue efetivar R$ 80 vendas no mês. Imagina que isso é um tipo de bolo que essa vendedora de bolos, né, que essa fabricante de bolos, essa boleira, faz. Então ela consegue efetivar 80 vendas no mês. Se o preço é R$ 15, as vendas sobem para 100 no mês. Outra informação importante que a gente vai pôr nesse nosso case é relacionada ao custo. Então vamos pensar um pouquinho no custo aí que essa boleira tem com esse bolo que ela produz. Né? Então vamos colocar assim, ó, para a produção desse bolo, há um custo fixo proporcional ao bolo. Proporcional a esse bolo. De
R$ 400 por mês. Esse custo, gente, são aqueles custos, por exemplo, se essa pessoa já tem um funcionário, se ela paga um aluguel, se ela paga algum imposto, todos esses custos que vão acontecer vendendo ou não. Então, para a produção desse bolo há um custo fixo proporcional a esse bolo de R$ 400 por mês, vou colocar uma vírgula aqui, e um custo variável de R$ 7. Vamos supor que o custo com matéria-prima aí desse bolo é R$ 7 por unidade. Eu não fiz nenhuma pergunta ainda, eu só coloquei uma história aqui pra gente, né? Então a gente só tem aqui falando que a vendedora está produzindo bolos e ela percebeu algumas características relacionadas à demanda, né, desse bolo, ou seja, a demanda ela vai aumentar se ela diminuir R$ 5 no preço, essa demanda aumenta em 20 unidades, né? E ela também percebeu que ela tem um custo fixo de R$ 400 por mês e um custo variável de R$ 7 por unidade. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer umas perguntas para vocês e essas perguntas elas vão ser muito importantes. Por exemplo, ó, qual será, pergunta A, qual será o lucro máximo? Olha só, hein? Eu já estou indo lá para o extremo da coisa. Qual será o lucro máximo? É uma coisa que a gente quer saber. Quanto que eu vou lucrar no máximo, né? B. Quantas unidades devem ser vendidas para se obter o lucro máximo. Então, isso é uma coisa muito importante. Quantas unidades devem ser vendidas e qual é o preço? Qual preço deve ser praticado para qual preço deve ser praticado para se vender e alcançar o lucro máximo. Ó, um monte de informação aí pra gente, né? O lucro máximo. Ok? Então, essas são as 3 perguntinhas que a gente tem, o A, B e C. Deixa eu até mudar aqui, ó, vou fazer uma coisa diferente para ficar um pouco melhor para a gente enxergar as perguntas, né? Esse é um case, um probleminha que a gente tem aqui, ó, A, B e C. E aí, a partir desse problema, a gente vai desenvolver os conceitos de função, receita, custo e lucro, tá? E além de desenvolver esses conceitos, a gente vai também tratar de elementos de função do segundo grau, principalmente elementos de função do segundo grau, tá bom? Eu sugiro que vocês deem um pause aí, fotografem, né, essa tela, porque a gente vai precisar de informações dela para conseguir desenvolver, tá bom? Vamos dar uma olhada como é que fica então esse desenvolvimento. Bom, pessoal, vocês devem estar percebendo que eu apaguei o enunciado inicial que eu coloquei aí para vocês, né, que é o enunciado que dá as informações básicas desse problema. E por que eu fiz isso? Porque a matemática, por muitos, ela é reconhecida até como uma arte. Porque é uma arte onde eu vou resumir tudo que estava escrito aqui em alguns elementos. Por exemplo, ó, eu vou fazer um par ordenado aqui, que é um par ordenado que é preço, demanda, certo? Preço e demanda. Então eu tenho 2 pares ordenados que apareceram nesse problema. Eu vou até fazer aqui embaixo, ó.
O primeiro preço que a gente viu ali era o preço de... eu não sei, não lembro se ele apareceu primeiro ou segundo, mas eu sei que a R$ 15 eram vendidos, eu acho que esse foi o segundo, né? Não tem problema a ordem não. Eram vendidos 100 unidades do bolo. E a R$ 20 eram vendidas 80 unidades desse mesmo bolo. Isso é uma informação que a gente tem no problema. Vamos relacionar essas informações aqui desse lado, tá? Isso falando de preço e demanda. Outra informação que estava nesse enunciado, eu vou resumir bem curtinho aqui, é custo fixo, ele é igual a R$ 400, e o custo variável, ele é de R$ 7, tá? Então, com essas informações, a gente consegue fazer muita coisa. A gente vai começar com a informação relacionada à demanda. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a função demanda. Então, ó, função demanda. Como que a gente escreve a função demanda? Isso daqui até de certa maneira é revisão para vocês, tá? A função demanda, a gente vai escrever uma função de primeiro grau, que é assim, a demanda em função do preço, ela é igual a vezes esse preço mais um coeficiente B. Bom, eu sei que a demanda de 100, ela gera um preço de... Na verdade, o preço de 15 gera uma demanda de 100, né? Então, eu vou colocar assim, ó, demanda de 100, certo? E aí o nosso preço, ele vai ser 15. Então, vai ficar A vezes 15 mais o B. E a mesma coisa eu faço com 80, ó. 80 de demanda é igual a, só que agora é vezes 20. Veja, eu estou usando esse primeiro parzinho ordenado aqui, mais B. Então, ó, eu utilizei as informações do primeiro par e do segundo par ordenado, né? O que a gente vai fazer agora? Isso aqui é um sistema de equações. A gente resolve o sisteminha. Para resolver o sistema, a gente costuma escrever o sistema de um jeito um pouco diferente disso. A gente põe 15A mais B é igual a 100. E a gente põe 20A mais B é igual a 80. Para conseguir eliminar uma das letras que estão aí nesse sistema, a gente multiplica, por exemplo, essa de cima aqui por menos 1, pode ser, ó, multiplica por menos 1 vezes menos 1, né? E aí eu vou ficar com o seguinte sistema, ó, dá uma olhada como que o sistema vai ficar aqui embaixo. Ele vai ficar assim, ó, menos 15A menos B é igual a menos 100. E a de baixo vai continuar sendo 20A mais B é igual a 80. O que a gente faz agora? A gente faz o método da adição. Esse método que a gente está usando é o método da adição. Por quê? Eu vou somar uma equação com a outra. Então, menos 15A com 20A vai dar 5A positivo. Então, vai ficar 5A. B com menos B, eles vão se cancelar, né? Eles vão eliminar aqui, ó. B cancela com mais B com menos B. Então, vai ficar 5A e o 80 com menos 100 vai dar menos 20. Então, é igual a menos 20. A gente continua a resolução aqui dessa equaçãozinha, ficou 5A igual a menos 20, portanto, A é igual a menos 20 dividido por 5, A é igual a menos 4. Pronto, eu achei o coeficiente A da minha função de primeiro grau, que é a função demanda. Esse coeficiente A, ele não será muito útil, né? Esse coeficiente A aqui, ele é bem importante para a gente montar essa função demanda. Então vamos lá, vamos achar o valor do B agora. Para fazer o valor do B, escolhe uma das duas equações, porque as duas têm o B e as duas têm o A também. Então vamos supor que você resolva pegar a primeira, que era 15A mais B é igual a 100. Aí você substitui o A por menos 4, então fica 15 vezes menos 4 mais B é igual a 100. 15 vezes menos 4 dá menos 60.
mais B igual a 100. Aí você isola esse B. Como o 60 está negativo e está subtraindo, ele vai passar somando. Então você vai ficar com B é igual a 100 mais 60. B é igual a 160. Gente, a gente acabou de determinar a nossa função demanda. Olha que legal, ó. A gente achou o A e o B da função, e como a função era assim, ó, olha como era a função. Demanda igual a A vezes P mais B. Olha como é que vai ficar, ó. Demanda em função do preço é igual a menos 4, que é o A, vezes o preço, mais o B, que é 160, que a gente acabou de descobrir aqui, ó, o A e o B. Aqui está a formulazinha da função demanda. Essa fórmula vai ser muito útil para a gente determinar a função receita. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, a função receita, ó, a demanda está aqui, né? Função demanda. Ela nem é uma do nosso título, mas ela vai ser muito importante, muito útil, para a gente conseguir delimitar aqui e fazer a receita. Então esse primeiro passo aqui será fazer a função receita. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui função receita. Função receita. Olha só como a gente determina a função receita. Função receita. A gente sabe que a receita, pela venda de um produto, pensa no bolo. A receita, não a receita de fazer o bolo, pelo amor de Deus, né? A receita, estamos falando do ponto de vista econômico, né? Não é a receita de quantos quilos de farinha vai para fazer esse bolo. Receita, primeiro, receita é em função da quantidade. Isso aqui já é uma coisa que muda em relação à demanda, que é em função do preço. E receita, ela nada mais é do que preço vezes quantidade. Legal. Pelo fato da função receita estar em função da quantidade, eu vou precisar reescrever a função demanda. Olha só, primeira coisa, eu já vou escrever a função demanda aqui de um jeito que é assim, ó. Quantidade é igual a menos 4 vezes o preço mais 160. Por quê, gente? Porque quantidade e demanda são a mesma coisa, né? E como a minha função ela tem como variável a quantidade, eu vou precisar isolar o preço aqui. Por que eu quero isolar o preço? Porque eu quero substituir o preço da minha expressão e ficar só com quantidade. Então eu vou passar o 4P para lá, vai ficar 4P positivo. E eu vou passar o Q para o outro lado também, vai ficar menos Q. Ele muda de sinal também. O 160 ficou quietinho aqui, portanto a gente não muda ele. Tá legal, agora a gente passa o 4 dividindo, então vai ficar P é igual a menos Q dividido por 4 e 160 também dividido por 4. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente tem menos Q dividido por 4, esse menos Q é a mesma coisa que menos 1Q. Deixa eu fazer um bem ralinho aqui. Pronto, menos 1Q. E menos 1 dividido por 4 vai dar menos 0,25. A gente pode escrever desse modo. Então, preço vai ser igual a menos 0,25 Q, porque 1 dividido por 4 deu menos 0,25, e o 160 dividido por 4 vai dar 40. Pronto, isso daí é a expressão do preço. Aí a gente volta lá na função receita, eu vou até voltar com a cor azul, e eu vou substituir esse preço todo aqui, ó, no lugar do nosso preço que está aqui. O preço está aqui, né? Então vai ficar receita em função agora da quantidade, ela sempre foi, né? É igual ao preço, não é preço vezes quantidade, então é preço, que é menos 0,25 Q mais 40 vezes a quantidade que está lá, vezes o nosso Q. Tá aí. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que aplicar aqui a propriedade distributiva. Eu tenho que pegar esse Q e distribuir para cá e distribuir também para cá, para esses dois termos. E aí a gente vai ficar com a função receita pronta. Bom, já que ela vai ficar pronta, eu já vou escrever na cor preta, tá? Receita em função da quantidade é igual
a menos 0,25 Q ao quadrado, porque Q vezes Q dá Q ao quadrado, mais 40Q. Gente, essa fórmula da receita, ela é fundamental para a gente. Deixa eu fazer um quadro nela aqui, porque a gente vai utilizar ela bastante para definir, inclusive, ó, até dei uma apagada aqui, ó, o nosso lucro máximo, né? Para definir essas informações que a gente quer. Quantas unidades devem ser vendidas, ó, até apagou aqui, deixa eu escrever. Vendidas para obter o lucro máximo. Tudo bem? Bom, então por enquanto é isso, a gente tem a função receita pronta. Tá, eu vou começar a pensar agora no custo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse pedacinho todo da demanda aqui e a gente vai, eu vou deixar por enquanto a receita porque ela vai me ajudar bastante e a gente vai pensar no custo. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar, eu acho que dá pra gente organizar bem assim. Então olha só, eu liberei aqui o espaço, só para não dizer que eu não guardei nada da função demanda, eu coloquei a função demanda aqui nesse cantinho, tá? Para a gente não perder ela de vista. Então vamos lá, vamos falar então dessa função, que é a função custo, né? Ela é uma novidade aqui pra gente, porque na aula passada eu já tinha falado de receita, então vamos lá. Função. Gente, função custo, primeiro, em geral, ela é uma função de primeiro grau, salvo raras exceções, mas na maioria dos casos ela vai ser uma função de primeiro grau. Por que ela é função de primeiro grau? Porque ela tem um custo fixo e um custo variável. Isso é uma característica de função de primeiro grau. Quando você tem uma função de primeiro grau assim, ó, ela funciona da seguinte maneira, né? Eu vou ter custo em função da quantidade, ele vai ser um custo variável, um CV vezes a quantidade, que é como se fosse aquele nosso coeficiente A da função. É o A vezes X mais B, sabe? Então aqui é CV, que é custo variável, vezes a quantidade, mais o nosso CF. Portanto, escrever a função custo nada mais é do que pegar essas informações que a gente tem aqui e escrever uma função de primeiro grau. Então, ó, função custo, custo em função da quantidade é custo variável, que é R$7, vezes a quantidade Q, mais R$400 fixo. Lembrando, gente, que esse custo fixo no problema era R$400 que a pessoa ela teria de gastos para fazer aquele determinado tipo de bolo, por exemplo, né? Então você tem um bolo lá, então é o custo distribuído proporcional a esse bolo. Então suponha que a pessoa faça 5 tipos de bolo e ela tem um custo fixo mensal de R$2.000, então 400 é dedicado a esse bolo. Mas isso é independentemente se ela vende ou não o bolo, por isso é custo fixo. São aqueles custos de despesas mensais que você sempre vai ter. Agora, os R$7 para cada unidade, ele é referente aos ingredientes do bolo, né? No caso de um alimento como o bolo. Bom, já temos a função receita e temos a função custo. Agora a gente vai falar do lucro. E, gente, do lucro é importante a gente, antes de calcular a função lucro, eu vou até colocar aqui, ó, função lucro. A função lucro, ela tem uma formulazinha bem simples, né? Não é aquelas fórmulas difíceis da gente decorar. Você fala, nossa, vou ter que decorar a fórmula da função lucro. Não, é bem tranquilo. Porque é assim, lucro em função da quantidade. Isso é básico, né, gente? A gente sabe que o lucro que você vai ter é tudo que você arrecadou com as vendas, é toda a sua receita, menos todo o seu custo, menos o custo total que você teve. Então, a receita total menos custo total vai te dar o lucro, né? Bom, então pensando nessas fórmulas que a gente tem, a gente consegue montar uma fórmula para esse lucro. A fórmula para o lucro ela vai ser a seguinte, ó, L em função da quantidade, ela vai ser a função receita todinha, que é essa daqui, menos 0,25 Q ao quadrado mais 40Q. Eu coloquei num parênteses para ficar mais organizado. E nesse caso é porque é necessário mesmo. Então, ó, como é menos o custo, menos 7Q
mais 400. Gente, lembra aí, faz um esforço aí para lembrar junto comigo, o que acontece quando a gente tem um menos antes de um parênteses. Isso é importante para a gente. O que vai acontecer aqui é que você tem que mudar todos os sinais daquilo que está dentro do parênteses. Então o nosso lucro, em função da quantidade, ele vai continuar sendo menos 0,25, essa parte está igual, né, que é ao quadrado, mais 40Q, só que aqui ele vai ficar menos 7Q e menos 400. Mudou todos os sinais. Agora, gente, importante, o 40Q e o menos 7Q, eles são semelhantes, então a gente pode subtrair. Então, a função lucro, ela vai ficar da seguinte maneira. Lucro, em função da quantidade, é igual a menos 0,25 Q ao quadrado. 40 menos 7Q dá 33Q, mais 33Q, e eu estou apagando tudo de novo aqui, né? Depois eu escrevo. E menos 400. Gente, essa vai ser a função que vai me ajudar a responder. Perceba que as perguntas elas estão focadas no lucro, né? Eu estou preocupado com o lucro. Depois dá até para a gente calcular umas outras coisas aí que vão ser úteis também. Mas o nosso foco está sendo no cálculo do lucro. Olha lá, eu corrijo uma, apago outras, né? A mão vai correndo por cima. Isso aqui é o sofrimento do canhoto. Eu não sou canhoto não, mas o canhoto sofre com isso, né? Vai escrevendo e vai apagando. Bom, então aqui a gente tem a função lucro toda determinada. Vamos anotar aqui. Função lucro está prontinha aqui, ó. Beleza. Bom, eu vou apagar agora várias coisas que estão aqui nesse quadro. E eu vou só reservar as funções lucro, custo e receita. Eu vou deixar elas escritas aqui em cima, tá? Então, eu vou apagar um pedaço, tá? Se vocês quiserem dar um pause e olhar com calma aí para a lousa, dê uma olhada, porque eu vou apagar para poder escrever mais. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu apaguei tudo que estava escrito aí, coloquei só as informações agora que a gente vai precisar mesmo, né? Algumas delas nem tanto, mas eu coloquei, deixei elas aí. A que a gente vai mais precisar é a função lucro. Veja, gente, a função lucro ela é uma função de segundo grau. Vamos lembrar do modelo da função de segundo grau? A função de segundo grau é assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Essa é a função de segundo grau. A gente tem a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes, lembrando que as raízes são os valores onde a função é nula, é zero. Então aqui serviria para a gente saber, as raízes serviriam para saber quando que o lucro é zero. Ou seja, quando eu começo a ter lucro e quando eu paro de ter lucro. Então não está sendo perguntado isso aqui, eu vou fazer isso depois. O que está sendo perguntado é de lucro máximo e quantidade vendida para lucro máximo, né? Ó, lucro máximo e a quantidade, ó, quantas unidades devem ser vendidas para se obter o lucro máximo. Então a gente está falando de vértice. E o vértice da parábola, o vértice ele tem duas fórmulas, né? Ele tem uma fórmula que é o x-vértice, que é menos b sobre 2a, e o y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Esse delta é aquele delta da fórmula de Bhaskara, tá? Lembrando, então, vou colocar aqui, ó, delta, já que a gente vai precisar dele daqui a pouco, é b ao quadrado menos 4ac. Tá legal, então, já que nós temos isso, vamos fazer aqui o cálculo do lucro máximo. Gente, o lucro, ele é o y da função, porque o lucro, ó, se você observar aqui, o lucro, ele está no lugar do f de x, que é o y da função. Então eu quero saber o y-vértice. Então, respondendo o nosso item A, vamos colocar assim, ó, lucro máximo, ele vai ser menos delta sobre 4a. Ele vai ser calculado por menos delta sobre 4a. Então vamos fazer o valor do delta. Delta é igual a b ao quadrado. O nosso b é 33, então vai ficar 33 ao quadrado menos 4
vezes o A, que é menos 0,25, estamos falando da função lucro, né? Menos 0,25, vezes o C, que é menos 400. Menos 400. Tudo isso é para fazer o cálculo do nosso delta. Então, pegando a calculadora aqui, vamos lá. A gente tem aqui, ó, vamos ver se dá para ver, não sei se vocês conseguem ver ali os números, mas 33 ao quadrado menos 4 vezes menos 0,25 vezes menos 400. Certo? Deixa eu conferir se vocês estão conseguindo ver a calculadora direitinho. Ela parece mais ou menos ali, né? Mas vamos lá. Deu 689, tá? Vamos tirar a calculadora. 689. É isso mesmo, 689. Estava só fazendo uma conferência rápida. Então o nosso delta deu 689. Escreve. Delta 689. Se o delta é isso, na fórmula vai ficar lucro máximo é igual a menos 689 dividido por 4 vezes o A, que é menos 0,25. Menos 0,25. Bom, 4 vezes menos 0,25 vai dar menos 1. Então, nosso lucro máximo ele vai ser menos 689, que estaria muito estranho ser negativo, porém vai ser dividido por menos 1. Lucro máximo, respondendo a primeira pergunta, é igual a 689. Menos com menos dá mais. Descobrimos o lucro máximo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos até corrigir aqui o negocinho que apagou. Qual será o lucro máximo? Ele será nesse bolo, tá? Não é o lucro máximo que ela tem mensal no trabalho todo dela, R$ 689, certo? Agora a gente vai para o item B. O item B é até mais simples que o A. Quantas unidades devem ser vendidas para obter o lucro máximo? Gente, quantidade é o x da fórmula de Bhaskara aqui da função do segundo grau. Se ele é o x, eu quero saber o x vértice. Então a letra B, que é a quantidade do lucro máximo, agora ficou pequeno, hein? Quantidade do lucro máximo vai ser menos B dividido por 2A. Então essa quantidade do lucro máximo vai ser igual a... O B ele vale 33, então vai ser menos 33 dividido por 2 vezes o valor do A, que é menos 0,25. Olha que interessante. A quantidade que deve ser vendida para se obter o lucro máximo, portanto, vai ser menos 33 dividido por menos 0,5. Gente, dividir por meio, você vai ver aí que é a mesma coisa que multiplicar por 2. Menos com menos vai dar mais. Faz a experiência aí, divide 33 por 0,5 e depois multiplica ele por 2. Você vai ver que dá o mesmo número, que é 66. Então a quantidade que deve ser vendida para se obter o lucro máximo é de 66 unidades. 66 unidades. Essa é a quantidade que deve ser vendida. Assim como esse é o lucro máximo que vai se obter. Aí vem a pergunta final ali, qual é o preço que deve ser praticado para se vender e alcançar o lucro máximo? Gente, a gente tem N formas agora de saber esse preço, né? Mas a forma mais rápida de se saber esse preço é utilizar a função demanda. A função demanda está pronta. E eu já tenho, olha só que legal, eu já tenho a quantidade que vai ser vendida para o lucro máximo, é 66. Então a gente coloca 66, deixa eu repetir aqui a função demanda. Ó. Demanda em função do preço é igual a menos 4P
mais 160. Ó, fui até o finzinho da lousa aqui. Então, 66 é igual a menos 4P mais 160. Aí, o que a gente faz? Isola o P, passa para cá, vai ficar 4P